A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para ministrar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, em Canoas Norte. Nossa revista desse terceiro trimestre da classe dos adultos está falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje vamos ministrar sobre a lição de número 12, que será ministrada no próximo domingo, no dia 17 de setembro de 2023, onde também nesse mesmo dia comemoramos o Dia Nacional da Escola Dominical. Nós glorificamos a Deus por esse ministério da Escola Bíblica Dominical, onde tem ensinado, tem evangelizado muitas pessoas. E nós louvamos a Deus por isso. Nós temos por título nesta lição, sendo a Igreja do Deus vivo. Nosso textual está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo de número 32, que nos diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Nossa verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 14 ao 16, e em Efésios, no capítulo 5, do versículo de número 25 ao 27 e o versículo de número 32. Que nos diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo escreve a Timóteo, orientando ali Timóteo de como se portar na casa do Senhor. Em Efésios, no versículo número 5, nos fala assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a igreja ela é considerada como a noiva de Cristo, como uma noiva que se adorna à espera do seu noivo. Então, nós glorificamos a Deus por esta lição, a qual nos ensina, vai nos ensinar a como devemos nos portar perante a igreja do Senhor, como igreja do Senhor. A nossa introdução fala sobre os efeitos do mundanismo, e a proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna, firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3 e versículo de número 15. A nossa palavra-chave é igreja. Então vamos falar sobre a igreja do Senhor. O nosso tópico 1 fala sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Nosso subtópico 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a casa de Deus no Antigo Testamento é uma palavra ligada ao templo, mas agora refere-se
aos crentes como morada de Deus. Temos, né, termos como família da fé, família de Deus, né, corpo de Cristo e templo de Deus descrevem a igreja no Novo Testamento. Deus vivo, né, a palavra usada, né, como Deus vivo seria para enfatizar, né, a divindade real de Deus e contrapõe-se contra os ídolos mortos, né? Então destaca-se, né, Deus vivo, né, um Deus que nós servimos a um Deus vivo, não um Deus que está morto. E a ênfase na conduta da igreja, né, e seus ministros, enfatizando a responsabilidade de pastores e diáconos, né? Paulo usa o termo hebraico como Deus vivo para contrastar ídolos e destacar a ação de Deus na história humana, né? Então podemos ver, né, a Paulo, né, orientando ali, né, dando as orientações para Timóteo para como se pôr, né, na igreja do Senhor. O tópico 2, né, o nosso subtópico 2 fala sobre a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada, né? E também é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho, né? Então, né, nós devemos, né, manter a palavra do Senhor firme, né? Nós temos por obrigação, né, defender a verdade da palavra do Senhor, né? Paulo declara que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, né? A metáfora indica que a igreja é fundamento que sustenta a verdade revelada por Deus, né? E nós, como eu disse, nós como igreja devemos, né, assegurar que essa verdade seja, né, falada na íntegra, né? A igreja deve confrontar falsos mestres e se firmar sobre uma base correta da verdade. A igreja tem a responsabilidade de propagar, testemunhar e defender o evangelho, foi o que nós lemos ali. Então a igreja tem esta obrigação, né, de propagar o evangelho, testemunhar do evangelho, das maravilhas que o Senhor faz, né, e defender o evangelho, custe o que custar, né? Nós sabemos que tem muitos irmãos, né, que perdem a sua vida por defender, né, a palavra de Deus, por defender o evangelho do Senhor, e assim nós devemos fazer, né, para que, né, a palavra seja, né, guardada, né, e defendida, né, como deve ser. A existência da igreja depende da verdade, e a verdade é defendida e proclamada pela a igreja. A igreja é fundamento da verdade e ao se basear em Cristo, seu próprio fundamento, a igreja deve se sustentar e proclamar a verdade, elevando, né, elevando-a no mundo. A igreja é chamada a obedecer, usar, guardar, defender e proclamar a verdade. A igreja é crucial na defesa e proclamação do evangelho. E a verdade é identificada como o mistério da piedade, né? Então, a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, né, a coluna e firmeza da verdade. Nós devemos, como igreja de Deus, né, sermos coluna e, né, guardar a verdade da palavra, defender a palavra do Senhor, né, nem que isso custe a nossa própria vida. É o que, né, nos ensina aqui a lição desse domingo, né, é o que está nos falando a lição deste domingo. Então nós devemos sim, né, sempre guardar a palavra do Senhor e defendê-la, ela custe o que custar. O nosso subtópico de número 3 fala sobre o mistério da piedade, né? Paulo diz: grande é o mistério da piedade, né? Devemos aqui ter atenção
para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, e a segunda retrata a base do cristianismo, né, que é a fé cristã. Jesus não é apenas o caminho até Deus, mas também a verdade de Deus, uma vez que ele é a manifestação, né, da autorrevelação divina. Paulo menciona o mistério da piedade em 1 Timóteo, relacionando-a à revelação do Evangelho. O termo mistério implica que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, né? Está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 26. Piedade representa a base da fé cristã, e Paulo, né, sintetiza o mistério da piedade como manifestação de Cristo em carne, justificação no Espírito, ressurreição, adoração de Cristo pelos anjos na ascensão, pregação de Cristo aos gentios, aceitação de Cristo no mundo e ascensão triunfante de Cristo à glória. Né? Então, nós podemos ver aí, né, o mistério da piedade. Né? Nosso tópico de número 2 fala: Cristo é o relacionamento com a igreja. Nosso subtópico de número 1 diz santificação e pureza. Então, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja com o propósito de santificá-la e purificá-la. A passagem em Efésios 5:26 destaca isto. A morte de Cristo na cruz incluiu o propósito de santificar os crentes. Em 1 Tessalonicenses 4:16 e Hebreus 13:12 sugerem que a santificação estava incluída no plano redentor de Cristo. A santificação é uma resposta à graça e sacrifício redentor de Cristo. O foco, né, na santificação da igreja, né, principal está na santificação da igreja como corpo de crentes separados do pecado. Né? A oração de Jesus em João 17:17 reflete esse desejo da santificação por meio da verdade da palavra, né? Santificação e pureza. Né? E nós temos também aqui a ação do Espírito Santo na santificação. Né? A obra da santificação é realizada pelo Espírito Santo, né? Que purifica e separa os crentes do pecado. Nós glorificamos a Deus por isso, né, irmãos? E nosso subtópico número 2 fala sobre a gloriosa e irrepreensível, né? Subtópico número 2, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesma totalmente pura. Né? A santificação visa preparar a igreja como uma noiva gloriosa e irrepreensível. Efésios 5:27 destaca a aspiração, né, de uma igreja sem mácula, ruga ou defeito. Né? A relação entre Cristo e a igreja é comparada a um casamento. Né? A igreja é a noiva de Cristo preparando-se para a festa nupcial, né, para a festa de núpcias. Né? Cristo, por meio do Espírito Santo, santifica a igreja. Né? Em 2 Tessalonicenses 2:13 destaca a ação do Espírito Santo na santificação. Né? E a santificação é um processo de tornar o caráter e a conduta da igreja santos. Através, né, da santificação, a igreja se torna pura e irrepreensível. Glória a Deus, nós louvamos ao nome do Senhor. Amém? O nosso tópico de número 3,
né, fala sobre as armas da igreja do Deus vivo. E o nosso subtópico 1 diz o zelo pela verdade. Né? Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. A igreja é a fiel depositária desta verdade. Né? Espera-se que o salvo cumpra o seu dever, né, com irrestrita lealdade. Né? A verdade bíblica é absoluta e imutável, né, conforme Lucas 21, 33 e João 17, 17. Então, a palavra do Senhor, ela é única, verdadeira e imutável. Né? Ela não tem erros. Né? O Evangelho de Cristo é a única verdade, conforme diz em João 14, 6. Né? Todas as palavras da Bíblia são, em última instância, palavras de Deus. Né? É Deus falando para o seu povo. A igreja é a fiel depositária da verdade revelada nas Escrituras. Os crentes são despenseiros da mensagem, né, da redenção. Os crentes têm o papel de cumprir, né, seu dever com irrestrita lealdade. Glória a Deus. Né? A igreja deve zelar pela verdade das Escrituras e propagar a mensagem com fidelidade. Né? Sempre pregar a verdade. Né? Sempre, né, manifestar a verdade da palavra do Senhor, né? Independente, né, se as pessoas gostem ou não gostem. Né? A gente vê por aí, né, muitos, né, querendo distorcer a palavra de Deus, indo contra a palavra de Deus, pregando, né, versículos isolados, né, não vendo o contexto, né, e querendo mudar a palavra do Senhor através disso. Então nós temos que, né, devemos zelar pela verdade da palavra do Senhor. Amém? O nosso subtópico de número 2 fala sobre o ensino da verdade. Deus, né, constituiu líderes para aperfeiçoamento e edificação da igreja. Né? O líder deve estar apto para ensinar, né? Não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessão ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Deus designou líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, conforme Efésios 4, 11 e 12. Líderes devem estar aptos para ensinar a verdade bíblica de acordo, né, que diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 3 e versículo de número 2. Então os líderes devem se preparar, estudar a palavra, buscar, né, em Deus o entendimento da palavra do Senhor para que possa, né, aperfeiçoar esta palavra e levar, né, se aperfeiçoar, né, porque a palavra ela é imutável, né, se aperfeiçoar para poder, né, pregar, né, a palavra, pregar a palavra como ela deve ser pregada. A habilidade de compreender as escrituras e refutar heresias é essencial para os líderes. Tá? A verdade é libertadora e o papel dos líderes é manter a pureza da mensagem. Né? A importância do exemplo pessoal. Né? O líder deve apresentar-se a Deus aprovados, evitando vergonha. Né? O líder deve ser um exemplo ao seguir a verdade bíblica. Né? Manejar bem a palavra da verdade. Né? Líderes devem manejar bem a palavra, não a torcendo, mas pregando fielmente, né? Não inventando coisas através da palavra, e sim pregando o que a palavra realmente diz. Né? Então, nós louvamos a Deus, né, por esta lição, né, que nós podemos, através dela, aprender a como se pôr, como devemos, né, nos pôr, né, perante, né, o Senhor, como igreja do Senhor. A nossa conclusão, né, ela fala ali, diante dos ataques de
desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada, né? Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Amém, irmãos? Nós glorificamos a Deus, né, pelo ensino da palavra do Senhor. Espero que eu possa ter ajudado a todos os irmãos e que Deus abençoe, né, a cada um de vocês que vão ministrar esta aula no próximo domingo, que Deus possa usar e revelar, né, a palavra a vocês. E preguem sempre a verdade, irmãos. Independente, né, doa a quem doer, a palavra deve ser pregada conforme, né, com integridade, né, conforme está nas Escrituras. Deus abençoe a todos vocês, né, fiquem